tarde a todos. Antes de mais, e portanto vamos dar início para não demorarmos mais. Portanto, como sabem, para quem nos visita pela primeira vez, a Associação de Fórum Esposendense é uma associação que este ano está a comemorar o 25º aniversário e que, no âmbito do Museu Marítimo de Esposende, está a inaugurar a segunda exposição. Portanto, é uma associação sem fins lucrativos, com utilidade pública e que tem desenvolvido vários temas, entre eles, como disse, o Museu Marítimo. O Museu Marítimo fez, no dia 18 de maio, um ano com um importante protocolo que nós assinamos com a Câmara Municipal no âmbito do MUMAR e, portanto, esta exposição que hoje abre com um atraso considerável, porque estava previsto ter o seu início em janeiro, mas foi-se atrasando porque as peças que nos foram chegando tinham que ser tratadas, tinham que ser melhoradas e daí este pequeno atraso que coincidentemente está a acontecer passados alguns dias depois de uma apresentação pública que vocês tiveram a oportunidade de saber sobre o naufrágio de Belém. Nem de propósito, porque esta exposição ainda não abriu, portanto abre amanhã ao público e já está a ter um efeito positivo por causa desse naufrágio. Os telefonemas sobem a perguntar se já vamos ter aqui peças, mas certamente só para que essa questão está a ser tratada pela Câmara Municipal, mas para os presentes convém referir que todos os achados que acontecem são da responsabilidade da Direção-Geral do Património e, portanto, depois tem uma série de consequências, a começar, independentemente da propriedade, as próprias peças têm que ser tratadas, têm que ser estudadas, enfim. Se Deus quiser, daqui por 6 meses, um ano, outros resultados virão, mas por acaso é interessante que a nossa exposição, que já estava programada há muito tempo, tenha coincidido com este facto, porque o facto de Belinho é muito importante e de certeza que com os estudos que vão ser feitos e com tudo que a Câmara está a tratar, vocês vão saber a breve trecho sobre isso. Sobre a exposição, não me quero alongar muito, vocês vão verificar. Portanto, esta exposição vem numa consequência do espólio que o Museu Marítimo, desde que foi criado, portanto, este edifício foi inaugurado e tinha na sua gênese a criação do Museu Marítimo. O museu abriu com uma exposição e agora esta é a segunda. Sobre os naufrágios, estão referenciados alguns naufrágios na costa de Esposende. Esta costa, durante séculos, foi uma costa onde aconteceram muitos naufrágios. O que aconteceu em Belém, de certeza que é um princípio de várias etapas que vão acontecer, desde que o mar não faça os estragos que tem feito, mas que possa trazer mais peças, porque esta costa de Esposende, como dizia, está cheia de surpresas. Dentro da nossa exposição, nós fazemos referência a cerca de uma dezena de naufrágios, cerca de 9, 10, nós temos peças que vocês vão verificar e também temos a nossa joia da coroa, que pode ser mostrada, que é uma nau quinhentista que está referenciada aqui no estuário do Cávado, que são as peças mais importantes e com mais história e que vocês vão poder apreciar algumas peças. Além disso, temos outros naufrágios que estão subejamente conhecidos, o Argoa, o Arriete, o Ada Ferrer, o Julián, enfim, uma série deles, daqueles que nós temos conhecimento, que estão referenciados aqui nesta exposição. Não queria terminar fazendo referência a toda uma equipa que tem nestes últimos dias, nestes últimos meses, trabalhado, a começar pela nossa técnica, em que de facto estas peças, do qual ela é responsável, vocês vão verificar como elas estão para serem visitáveis,
mas não podia deixar de passar que todo este trabalho no Museu Marítimo, sem o tratamento adequado que o Fórum Esposadense está capacitado para executar, porque quando este edifício foi construído, com a candidatura que nós fizemos para o Museu Marítimo, nós temos condições para fazer o tratamento das peças e também continuamos a fazê-las, porque, como disse há pouco, no âmbito do mar, esta conjugação faz com que o museu esteja à disposição para tratar estes trabalhos. A maior parte deles que estão aí embaixo são propriedade do Museu Marítimo, foram cedidos por particulares, porque a maior parte das peças, estamos a falar de alguns naufrágios de 1925, 28, por aí, quando aconteceu, portanto, foram peças que houveram à praia, portanto, que estavam na mão das pessoas e que, em boa hora, acederam ao museu e isto tem sido o dia-a-dia. As pessoas cada vez mais vão verificando que as peças estão entregues em boas mãos e como não queria deixar de passar, queria de facto agradecer à vasta equipa que o museu tem, na pessoa da doutora Elsa Teixeira e além de que com a colaboração da Tânia, que também está aqui a trabalhar connosco, está a fazer o estágio e que têm sido as obreiras disto. Além disso, todas as pessoas que trabalham connosco, tem o Luísa, o Vasco, que é o nosso biólogo do Centro de Mergulho, está sempre em permanência a colaborar connosco, quer os diretores e especialmente, vocês vão verificar, a exposição é muito rica nas peças que tem. Mas muitas vezes as exposições, se não mostrar qualquer coisa que desperte o interesse para além da história, nós, e daí foi uma consequência deste atraso, nós, com a ajuda de alguns amigos, metemos-nos na cabeça em fazer uma maquete de um naufrágio que aconteceu em São Bartolomeu do Mar. E porquê esta maquete quando podíamos fazer outra? Porque esta maquete que nós começámos a fazer e que vocês vão verificar, ela não está 100% terminada, porque, como disse, os amigos que puseram ombros àquilo acharam que se devia fazer uma coisa mais do que o simples, não é? E portanto, tem-se trabalhado arduamente nela. Durante a exposição vai continuar a ser melhorada, vai continuar a ser terminada. Portanto, a abertura vem em consequência dessa ideia que nós fizemos, mas, como disse, esta maquete de certeza que vai chamar a atenção. Então, à comunidade escolar, certamente que sim, porque ela está numa fase que já se pode ver, mas a ideia deles é colocarem ondas para que passe por cima do navio, e numa primeira fase até se falou em nevoeiro e chuva. Portanto, imaginem as ideias que estes nossos amigos tiveram, mas de facto, a começar pelo barco. O barco era suposto fazer-se um barco que ia ter um rombo e ia estar naufragado, não é? Mastros partidos. Vocês vão verificar o barco. O barco, não digo que seja um crime, entre aspas, estar ali, mas é uma obra de arte. Portanto, nós temos muita gente aqui a trabalhar connosco, quer o Nebuleza, quer o engenheiro Lamela, enfim. Agradecer uma vasta equipa que tem trabalhado e vai continuar a trabalhar, porque aquela maquete que está ali é um barco que é o Arriette, que naufragou, que está intimamente ligado à história dos bombeiros voluntários de Esposende, e para nós é uma satisfação que esta exposição esteja também com essa ligação, porque o Fórum Esposendense durante os anos tem colaborado imenso com os bombeiros e vice-versa, e portanto aquela maquete é para nós um orgulho e certamente que os bombeiros também ficarão agradados com esta conjugação de esforços. Enfim, portanto não me queria alongar mais, agradecer a presença de todos. A partir de amanhã a exposição está aberta ao público. Como vocês sabem, a Associação Fórum Esposendense vive dos amigos, das instituições, enfim, dos mecenas, e não pode deixar de cobrar uma entrada. Portanto, na exposição anterior isso fazia-se, mas graças ao protocolo que nós temos com a Câmara Municipal, portanto, os valores vieram para metade e os alunos entram gratuitamente. Portanto, acho que estão criadas as condições para que os visitantes aumentem, porque no fundo há uma série de despesas do dia-a-dia que têm que ser complementadas e
por nós, certamente que as portas ficariam abertas, mas julgo que o pouco que se vai cobrar certamente será pago com agrado. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Estamos no meio de amigos, no meio de pessoas que colaboram connosco e, portanto, muito obrigado. E desculpem mais uma vez este pequeno atraso, mas para nós é uma satisfação a presença do Sr. Presidente da Câmara aqui connosco. Vou dar... Vou dar a palavra ao Sr. Felgueiras, que é o Comissário da Exposição. Como sabem, o Sr. Felgueiras foi Presidente de Junta até bem pouco tempo e depois concorreu sem eleições aqui para a Junta do Museu. E, portanto, antes dirigia-se ali para a Avenida Dr. Henrique Barros Lima, agora dirige-se para aqui. Todas as tardes está aqui a colaborar connosco. Vocês sabem da história, quando falamos da história náutica, da história marítima, ele para nós é a pessoa que mais tem estudado. Aliás, o último livro que ele publicou é um exemplo disto. E não queria deixar de falar que vai ser, repare, e esta exposição é uma consequência disto. Aqui está uma amostra de um livro que vai ser editado durante o ano, onde estão referenciadas cerca de 250 naufrágios, acidentes, enfim, uma série daquilo que nós temos conhecimento. Porque, por exemplo, do Bolinho sabemos que os desportos que vieram, ninguém tinha conhecimento de que ali estão barcos e muitos outros estarão. Mas só para verem, portanto, que esta história aqui, que aconteceu durante séculos, portanto, é mais um livro que ele tem estado a estudar e que esperamos, durante o ano ou durante a exposição, ele seja publicado. E, portanto, vou-lhe dar a palavra para alguns momentos e depois o Sr. Presidente vai fechar a sessão e depois convido todas as pessoas a visitar a exposição. A Torre da Memória, para quem está lembrado, fazia referência a pessoas ligadas à parte marítima, foi melhorada com algumas fotografias relacionadas com a história de Esposende, que certamente algumas pessoas farão recordar outros tempos. Vai continuar a ser melhorada para que a Torre da Memória seja só uma pessoa, portanto, uma memória não só das pessoas, mas de certos factos que nos faz recordar e nos faz andar muitos anos para trás. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Felgueiras para ele não se alongar muito, como vocês sabem, quando ele começa a falar, tem história para muito tempo, mas ele já está, e, portanto, Sr. Felgueiras, faz favor. Obrigado. Prometo que vou falar pouco. Sr. Presidente da Câmara, muito boa tarde. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente, os senhores e as senhoras. Fernando disse aqui que eu sou o Comissário. Comissário, esqueceu-se uma coisa, Comissário de bordo. Eu gostaria só de dizer aqui duas palavras sobre toda esta problemática dos naufrágios aqui na costa de Esposende, portanto, que vai da Apúlia até a Neiva. Lembrando aqui uma frase de uma quadra de um poeta bem conhecido nosso, que é o Eugênio de Andrade, que sintetiza muito bem o espírito das pessoas que andam no mar e do temor que elas têm do perigo de aperceber-se. Quando diz: e o homem que vai ao leme olha atento para o mar. Não tem medo de morrer, tem medo de naufragar. Eu iria, muito brevemente, fazer só aqui 2 ou 3 citações das pessoas que, de uma maneira espiritual, abordaram os naufrágios e as tragédias que aqui aconteceram nesta zona. Pessoas de uma elevação cultural ao tempo assim da comédia, um pouco ao estilo romântico, quase, do António Nobre ou do Cesário Verde, e que são daqui, da nossa zona, que nós praticamente desconhecemos. Que frase tão linda, um fangueiro, que foi o poeta Vinha dos Santos, ao dirigir-se ao mar da sua terra, dizia assim: quem pode passar sem ti? Ó oceano de bonança, ó mar caricioso em meio da minha terra hospitaleira, ó mar amigo, ó mar velhinho. Este é o mar da poesia, que tem a outra face, a tragédia, a fome
a miséria, a derrota total do ser humano, que foi, de uma maneira superior, tratada a quando num naufrágio terrível, passado aqui, exatamente em 1888, com uma lancha da Praça de Esposende, a lancha de São João Nulo, que levava 25 homens a bordo. Ao sair da barra, essa lancha foi ultrapassada por outras duas. Como vocês calculam, naquela altura, e aliás em qualquer barco ou embarcação, o chefe, o mestre, é um papa. Que das duas uma, ou é obedecido ou é zaragata. E portanto não é uma companhia, uma tripulação digna desse nome. Portanto obedece em primeira instância. Todos nós temos orgulho. E o homem do mar também é orgulhoso. Para além de muitas virtudes que tem, é também orgulhoso. E ao ser ultrapassado, exatamente por essas duas lanchas, e não querer ficar para trás, como um temporal, a ameaçar um temporal enorme, o chamado vento do sueste, que é de repelão, nós chamamos aquilo de repelão, ou seja, de rajada, que nós até aqui na nossa ribeira chamamos de revaleste, que é um termo muito próprio daqui, um revaleste, o mestre que quis apanhar os outros mandou içar a vela. A vela pesadona, uma vela de lona, enorme. Imaginem uma lancha da Póvoa, provavelmente ainda maior. Estava a chover. E quando o barco começa a ganhar carreira, portanto a andar bem, a vencer já o mar, uma fortíssima rajada e um aguaceiro faz-te virar o barco. Virar o barco, a vela ficou na água, nunca mais se pôs direito. Para o barco conseguir pôr-se direito com outras coisas, foi preciso cortar os cabos que amarram a vela e o mastro, e logo parte da tripulação ficou agarrada à vela e ao mastro e foi levada pela corrente. Desapareceu. Foi levada, não se sabe para onde. Os poucos que sobraram agarraram-se aos bancos, ficaram cerca de 15. Agarraram-se aos bancos. Entretanto, o mar cresceu, ficou escuro, isto eram cerca de 9h30 da manhã. Durante o dia, as ondas viraram e punham outra vez direita a própria lancha. Na altura em que a viravam e a punham direita, os homens já cansados, já exaustos, iam desaparecendo, iam perdendo forças e o mar ia os levando. E assim passaram uma noite inteira, até que a corrente os levou para perto de La Guardia, aqui na Galiza, perto de Vigo, em caminho, já que se vê, não é? Estavam 3. Dos 3, já completamente abatidos, sem forças, há um deles que, aquelas faixas que eles usavam à cinta, amarra, com o barco virado, amarra exatamente à ferragem do leme e ali se manteve praticamente morto. Os outros 2, uma vaga levou um e outra vaga levou outro. Por milagre ou não, passa o navio alemão, o navio Mercury que ia para Vigo, que vinha da América do Sul, e vê por acaso o náufrago e o barco virado, pega nele e trala. Acontece. Como é que nós sabemos esta história? É que de facto esse foi o único sobrevivente de uma tripulação de 25. Morreram 24 homens. Todos desposando, que deixaram praticamente a vila de luto. 1888. Alguém com sensibilidade dos seus 16 anos pegou nesta tragédia e pô-la em versos. Álvaro Pinheiro, um homem de uma sensibilidade enorme, que nós já tivemos a oportunidade, alguns, de ouvir exatamente esse poema que podemos ver lá embaixo. É este mar que, ora sereno e calmo, a praia vem beijar, de noite mansamente, em noites de luar,
Ora, revolto bravo em fortes convulsões, rangendo muito ao longe em fortes vagalhões. É este mar que tanto beija a terra, que tanto dá o pão ao pescador ou ao homem do mar, como lhe tira a vida. Mas a tragédia que este homem contou tem uma particularidade enorme, e isso é que é, de facto, aquilo que nos comove até. Este homem não sabia nadar. O único sobrevivente não sabia nadar. Vivia aqui perto, numa casa aqui de Esposende, e claro, ficou marcado e contava isto a chorar aqui na Ribeira a todos aqueles que queriam ouvir os contos. Famílias ficaram completamente destroçadas. Órfãos, miúdos, pequenos, miséria total, sem qualquer tipo, que não havia naquela altura assistência social, a não ser a solidariedade, neste caso também por um dos seus antecedentes, a Câmara Municipal, fez um petitório através da Bíblia e tudo, e de facto a solidariedade fez-se sentir. No Porto, onde hoje existe o Teatro Sá da Bandeira, havia um teatro que era o Teatro Baquet. Esse Teatro Baquet, em maio desse ano, tinha ardido. E, portanto, a companhia, os portuenses e essas coisas todas, fizeram um pedido por aqui pelo norte. Esposende contribuiu. Pois o que é que acontece? Quando foi desta tragédia e quando no Porto souberam o que tinha acontecido, essa comissão de angariação de fundos no Teatro Baquet devolveu o dinheiro a Esposende. Esposende tinha dado exatamente para ajudar as famílias. Foi um gesto realmente de grande solidariedade. Eu não queria acabar sem ir, mais uma vez, referir aquilo que o Sr. Presidente do Fórum acabou por dizer. A nossa costa, eu tenho aqui, eu não queria estar a falar nisto, não é? Mas tenho aqui, de facto, registado uma série de... Só entre a Apulia e o Castelo e o Rio Negro. Portanto, só no Conselho de Esposende. E fora aqui, de facto, não há notícia, não é? Não há notícia. Inclusivamente aqui no... Mas eu estou aqui a falar, isto é só para vos dar assim um cheirinho, desculpem o termo, do que é que nós somos, ou o que é que está para trás de tudo aquilo que nós podemos hoje usufruir, quase que isto é uma coisa que já passou e que não tem nada a ver connosco. Não há nenhuma família em Esposende, ou pelo menos em Fano, autóctone, famílias autóctones, que não tenham o seu náufrago. Não há. Todos. Ou para trás, muito para trás, ou para a frente e tudo. Falando também, por exemplo, em Fonte Boa. Também há. Mas em Fonte Boa não há muitos náufragos. Mas há também. Mas eu queria dizer que o maior naufrágio que eu tenho registrado não foi realmente o de Esposende. Foi um outro, e houve em Fano, em 1756. Em que, numa lancha, que não sei quantos eram todos, no mínimo, ou pelo menos, registrados morreram 26. E eram todos da zona, que hoje é a zona mais antiga da Fano, zona da Pedra Alta, zona da Rua da Cruz e tudo, que eu julgo que é aquela zona ali perto do Portinhal e por ali. Ali era o núcleo duro, chamemos-lhe assim, da população pescatória de Fano. Fano, no século XVII e XVIII, estava, como a Póvoa esteve no século XIX e XX, para esta zona. Era um centro pescatório altamente considerável. E só para acabar, porque hoje deu-me um bocado para a poesia, já que o Fernando falou mais na parte material, eu falo só da parte também espiritual. A miséria que isto provocava, a revolução quase social, no sentido negativo, que estas lágrimas, como diz o Fernando Pessoa, muito daquele sal, são lágrimas nossas. São nossas, esta gente daqui, são nossas. E então, o que mais condoía é que muitas vezes o próprio cadáver não aparecia. O próprio filho ou a mulher não podia, enfim, velar o cadáver do desgraçado. E então, vejam
como o poeta trata isto. Isto não é nenhuma lição de português, nem de poesia, mas vejam só. Perdoem-me eu ter que ler, porque eu não sou capaz de decorar, não estou velho para isso. Tenho visto tanta vez esse gigante, na ingente luta de normal batalha, com a rocha bruta que se esmigalha ao seu bramar fermento e rouquejante. Tenho visto tanta vez indignante, altear a amplidão, uma metralha em campanha que destrói e esfrangalha, com explosão e força num instante. Que ao ouvir o bramar fora do leito, só por mágoa me lembra tanto o peito que ficou sem o pão e sem conforto. Mas quando é beber tão alvos lírios, sofrer carpindo os seus martírios, sem poderem chorar junto do morto. Isto foi um homem desfazenda que escreveu, Álvaro Pinheiro. Meus senhores, tenho já toda a saúde. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Fórum, o Sr. Filipe Ferreira e o Sr. Falgueiras, e cumprimentar os estados presentes e começar mesmo por isto. Um grande pedido de desculpas, não era o Fernando que tinha que fazer esse pedido de desculpas, sou eu. O atrasado fui eu, já cá estava de certeza antes de todos vocês chegarem. Tenho uma razão forte para o fazer, que foi o facto de termos andado o dia todo pelas obras que estão a desenrolar-se no Conselho. Começámos a Rio Tinto, acabámos aqui nas Marinhas. Enfim, é um trabalho que tinha que ser feito e infelizmente, como lidámos com muita gente, tinham que estar em parteiros nas obras, etc., e acabámos por nos atrasar estes 45 minutos sensivelmente. Portanto, faço-vos um pedido de desculpas muito sincero a todos. Foi por via disso, não foi por via de qualquer falta de atenção ou de respeito em relação ao que aqui se está a passar agora. Eu tenho que dirigir uma palavra especial ao Sr. Felgueiras, e ele sabe muito bem que eu tenho uma admiração muito grande pela forma como ele, enfim, se constrói nestas coisas, como ele elabora estas coisas. Claro que ele tinha que olhar para isto de um ponto de vista apaixonado, não ia fazer só isso, o trabalho que depois fazem os marinhos, essa gente é que trata dessas coisas. O Sr. Felgueiras pega numa visão completamente distinta, numa cultura também que ele é, nem que eu negue, nós sabemos que ele é, e portanto, olha, eu tenho que dizer uma palavra, uma referência muito especial, porque de facto, é um prazer ouvi-lo em todas as circunstâncias. Relativamente à exposição, naturalmente eu estou também curioso para ver o que é que temos para ver, essa tal embarcação fantástica que temos lá para apreciar, e dizer-lhes que, infelizmente, por muito daquilo que foi dito aqui pelo Sr. Felgueiras, mas também, enfim, num passado mais longínquo, nós temos um património imenso ligado a estes naufrágios. Há muitos conhecidos, muitos deles certamente ainda por conhecer. Tivemos esta evidência agora há dias que não foi há dias, portanto foi já no final do ano passado, mas que só agora é que tornámos pública relativamente a este achado em Belém. Já havia um anterior, penso que de 2005, se não estou em erro, que apareceu ali por Rio de Moinhos, e essa era uma embarcação romana, portanto estamos a falar do primeiro século depois de Cristo. Portanto, temos agora mais duas embarcações, foram encontrados objetos que permitem datar também mais uma embarcação dessa mesma época e uma que será em princípio do século XV, início do século XVI. Portanto, com um património enorme que nos está aqui a surgir, portanto, para além de todos os valores naturais que nós temos ligados ao Parque Natural, tudo aqui do Dr. Vasco, também, portanto, para além desse património temos também, temos que dizer assim, a sorte de poder lidar com tudo isto. Nós tivemos uma postura que foi dirigida numa primeira instância a garantir que todo este património ficasse no Conselho de Esposende. Percebemos claramente a importância que isto tem para o município, de várias ordens, para conhecermos o nosso passado, mas também como um atrativo turístico, com toda a certeza. Portanto, foi logo o nosso primeiro passo. O segundo foi claramente juntar uma equipa, do ponto de vista científico, que garantisse que tudo isto era tratado como deve ser. O Fórum é um nosso parceiro, o município, mas depois temos também as instituições que já foram há dias apresentadas, também como nossos colaboradores, desde a própria Câmara de Conde, ao Museu de Dom Diogo de Sousa, e o Fórum é claramente aqui um elemento fulcral em tudo isto. Uma associação, passo já a adiantar essa parte, tem feito um trabalho excepcional em tudo que está ligado às tradições ligadas ao mar, ao rio, à atividade da pesca, a tudo isso, e portanto é incontornável que se torne um parceiro nosso cada vez mais profundo. Havia aquele projeto antigo do Sidoc Mar, eu disse várias vezes, não houve claramente uma intenção de abandonar, o projeto não era sólido do ponto de vista financeiro, aqui situações que não estavam bem cauteladas, mas nós não desistimos da ideia, nem nunca quisemos estar contra a ideia, que fique bem claro. A ideia é colaborar com o Fórum num âmbito ainda mais alargado, porque temos esta novidade, vamos chamar assim, de tudo o que apareceu neste naufrágio e tudo aquilo que pode vir a aparecer. E, portanto, estamos a preparar um projeto comum, juntamente com o Fórum, juntamente com a Universidade do Porto e com a Universidade do Minho. Na próxima quarta-feira teremos cá a visita do reitor da Universidade do Minho
e já fiz o contacto com o reitor da Universidade do Porto. Então, estamos a preparar um projeto conjunto que eu penso que será muito válido, muito importante para o Conselho no seu todo. Dizer-lhes que mais, nós, nesse âmbito, estou-me a lembrar daquela candidatura que temos, portanto, que é uma evidência deste espírito de colaboração que tem existido entre a Câmara Municipal e o Fórum, tem a ver com aquela candidatura que acabámos de saber que foi aprovada há bem pouco tempo, que tem a ver com a cooperação das artes de pesca, com as redes fantasma, como se designa, que vai permitir a aquisição de equipamento, um equipamento fundamental, entre muitos outros, e entre isso tudo ter a possibilidade de manter o Vasco entre nós, se me permite que me dirija assim, manter entre nós, que é um homem que tem feito um trabalho excepcional já numa determinada vertente, que será o tal sonar de batimento lateral, é assim que se designa, não é? O variamento lateral, que portanto permite eventualmente fazer um estudo ainda mais profundo, mais cuidado do fundo do nosso oceano, da nossa costa, e com toda a certeza há de trazer ainda essas tais descobertas que nós pretendemos. Portanto, estão criadas todas as condições para continuarmos este nosso trabalho, para ajudarmos o Fórum Fazendense, para colaborarmos da forma com este projeto do mar, portanto, com toda esta envolvência que temos mantido, e podem contar sempre com o município. Apresentem projetos válidos, nós estamos aqui para colaborar convosco e para tornar Esposende cada vez mais uma referência também nesta área. O nosso património diferencia-nos claramente de muitos dos outros municípios. Eu tenho dito que este projeto que nós estamos a trabalhar não é um projeto concorrencial. Faço muita questão de frisar isto. Porque muitas vezes entramos em campos em que vamos entrar em litígio, concorrência, até vamos dizer assim, com outros municípios, com outras infraestruturas existentes noutros municípios. Se houve uma palavra que eu utilizei desde o início, foi que nós queremos ser complementares. Nós queremos ter aquilo que eventualmente os outros não têm, tentarmos ser bons naquilo que tivermos, na nossa especificidade. É assim que nós vamos tentar trabalhar, dentro de muito pouco tempo, e portanto posso adiantar apenas que antes de agosto, eventualmente, antes do dia do município, vamos dizer assim, antes o nosso dia, o dia 19 de agosto, nós vamos ter novidades em relação a todo este projeto, em relação ao desenrolar de tudo isto. Depois há que trabalhar em conjunto, tentar dar os passos certos. Projeto, criar o fundamento financeiro para tudo isto e avançar, enfim, depois para a concretização de um espaço que nós queremos ter para toda esta envolvência. Em breve haverá novidades, está na nossa mão também trabalhar em conjunto e tenho a certeza que a população de Esposende vai ficar muito satisfeita. Em relação à exposição, vamos então ver, e deixem-me reiterar mais uma vez então as minhas desculpas, de facto, pelo atraso que vos provoquei. Muito obrigado. Para terminar, mais uma vez, agradecer a presença de todos, os vereadores da Câmara, amigos que estão aqui entre nós. Portanto, vamos descer. A Elsa Teixeira vai ser a cicerone da exposição, mas desfrutem, estejam à vontade e certamente vão gostar. Fizemos tudo aquilo que sabíamos e podíamos para que a exposição tenha conteúdo e vocês saiam daqui satisfeitos. Mais uma vez, muito obrigado. O Conselho todo, aliás, como é que eles viviam os naufrágios. Os naufrágios de marinha mercante não os faziam sofrer. Era mais um momento em que eles aproveitavam e queriam ver o que é que conseguiam salvar daquele barco. Geralmente nem haviam muitos mortos, porque estavam sempre, tínhamos sempre a postos os bombeiros voluntários de Esposende e o Instituto de Socorros a Náufragos. Estas embarcações, quando encalhavam, dava tempo de resgatar as pessoas. Normalmente não havia grandes mortes. Então, qual era a preocupação? Era o que é que vamos tirar daqui. E estas peças eram recolhidas na época, estas são de 1928, foram recolhidas no momento. Os remos e o croque, inclusive, que fazem parte da balsa salva-vidas do Lagoa. Portanto, eles iam tentar salvar o máximo que pudessem. Poderem sempre ficar com eles, às vezes entregavam à capitania, ou como não tinha interesse, não havia, aquilo ficava aqui, as pessoas depois acabaram por ficar com propriedade particular também porque os compravam. Eles tinham a oportunidade de comprar os salvados, mas toda a população tentava salvar o máximo que pudesse e criava a capitania. A equipa da capitania, se vendesse, eles compravam. É por isso que nós temos hoje as peças, de outra forma nós teríamos estas portanto, são tudo marinha mercante. O Lagoa que temos aqui, são todas estas peças. Guardado 85 anos. Guardado. E depois temos a parte mais à frente, que esta já temos, aqui é tudo do Lagoa. Portanto, são peças que isto, por exemplo, o que hoje chamamos de very light.
não é? É porque eles, exatamente, para fazer, disparavam um foguete, que era como... Não era aquilo daí. Era um dos melhores navios que nós tínhamos na época. Era alemão. Depois temos... 1916. Pois. Tem uma história aqui ao fim do mundo. Ou prisões, ou churrascados, Depois temos a comunidade pescatória, que daí já não temos grandes peças, não é? O que aparece são as peças que o Domínio Ribeiro fez, a tentar captar o máximo que pudesse sobre aquela comunidade que ele conheceu e que provavelmente tinha consciência que nós não conheceríamos da mesma forma. Então ele tenta captar da maneira que consegue, recolhendo as marcas dos pescadores, referenciando pelas famílias, atribuindo a devoção, porque temos aqui a Nossa Senhora, portanto, a devoção do homem do mar, das gentes que ele conhece. Ali temos a traineira obedece a Jesus, portanto foi esta que naufragou neste caso aqui específico, a tripulação, e ele tentou recolher tudo, isto é tudo recolha dele. Portanto, é o marido da Ana Maria, está na biblioteca. quem é a Ana Maria? É o pai do João Barros. É o pai do João Barros, professor aqui. E continuando na comunidade pescatória, o naufrágio que o Sr. Falgueiras falou lá em cima, e aqui também temos algumas ilustrações destas aqui, que também esta remete mesmo a esse naufrágio, que ele fez de memória, o passa-palavra, quando chegou aos ouvidos dele, ele tentou registar, porque ele não viveu nessa época, viveu muito depois, mas registou da maneira que pôde. Registou inclusive o tal do homem que se salvou. E aqui, por exemplo, esta aqui já não faz parte do naufrágio, é o varadouro, que era quando eles passavam os barcos do rio para o mar, passando por cima da Restinga. Eles levavam, carregavam o barco para o outro lado. As promessas que se faziam depois de várias situações difíceis. E também nos mostra a devoção, que é a família dos pescadores na Cabelos Mariantes. Portanto, ele tem isto não é nada comparado com o que ele fez. Ele tem um trabalho na comunidade pescatória, foi um antropólogo, um historiador, um artista. Acabou na casa dos pescadores, que era uma caixinha das esmolas. E eles retiravam o X de cada maré do mar, que era para as festas ou para o santo. Cada coisa disso acabou. Depois já não acabou bem. Aqui temos, não poder deixar de ser, temos a fé associada aos naufrágios, temos os ex-votos. Estes são todos ex-votos relacionados com a Maria Mercante, quando, apesar de hoje em dia o socorro ser fácil, antigamente não era, e os homens sentiam-se aflitos, e quando regressavam à terra e tinham passado por um naufrágio, eles retribuíam ao santo que os tinha ajudado, não é? Porque eles sabiam, eles tinham o seu santinho de devoção, e ofereciam-lhes este tipo de peças, miniaturas de embarcações, pinturas. Ainda hoje nós oferecemos, não é? Ex-voto é tudo, existem muitos, e hoje em dia, exato, hoje em dia temos os sírios, temos as flores, tudo isso é um ex-voto. O homem do mar fazia esses. As verdadeiras eram feitas aqui nos dois. Deixa-me só dizer aqui. Aquele, por acaso foi achado por mim, aquele. Isto é de 1800 e tal, e aquilo deve ser mais ou menos na mesma altura. Quem era o padroeiro, quem era o santo a quem ele se dirigia? O senhor da Soledade. É aquele que está lá. E ali também teria, ali temos um restauro que não foi nossa intervenção, que é anterior, e já não temos o registro. Aqui era um barco para enganar as coisas, que eram instalar caixas, para dizer que era porque havia só luz, parece um barco de enganar o daqui a 2000, não é? Mas tem aquelas coisas que é camuflagem. E são desfazidos mesmo, não é? Aliás, isso conhece bem. Isso vai ser feitos aqui nos três anos. Aqui, olha. Aqui temos a produção que seria mais ou menos um traje de pescador há 60 anos atrás, mais ou menos, portanto, de luto. Eles vestiriam mais ou menos assim quando estavam em luto. Mais uma vez temos aqui uma série de pinturas de Domínio Ribeiro, que
retratam pescadores de João de Freitas, que retrata uma série de pescadores da nossa época. João de Freitas também foi um pintor muito importante na história artística do nosso concelho. Aqui temos algumas bússolas, portanto que a bússola foi durante muito tempo a forma do homem do mar se guiar, não é? Deixa-me só Se não dizer uma fosse coisa o aqui que é mar, muito importante. Esta bússola só há outra aqui em Portugal. Esta bússola só há outra em Portugal. Qual é a diferença entre a bússola e esta? É que estas têm as cores da bandeira portuguesa, estas têm as cores da bandeira do Brasil. Só foram feitas duas. Uma tem um aviador, e a outra, fizeram a minha também, bandeira. E é importantíssimo saber isto, mas está aqui no Lisboa. Se calhar faz parte do catálogo especialista. Esta também é uma peça de Lino Ribeiro. Deste lado temos aqui uma série de representações que ele faz dos ex-votos. Portanto, ex-votos que ele conheceu e reproduziu aqui, embarcações que foram construídas cá, cenas do cotidiano ali daquele lado também, e também relacionados com a religiosidade. Temos ali a procissão com os anjinhos. Portanto, isto, mais uma vez, é uma recolha que ele faz e que transporta em forma de arte, que hoje chega a nós e que nós podemos interpretar e estudar e perceber um bocadinho mais como é que era a comunidade local. Deste lado daqui temos algumas das peças que os bombeiros voltaram a utilizar, à exceção da maca, no momento de salvamento. Portanto, eles, quando era necessário fazer o salvamento, foi necessário fazer ao arrete, e eles tinham um equipamento que era para fazer o salvamento. Tinham uma lança-peito, lançavam, eu acho que isto devia ser, os bombeiros a contar isto é uma história, eles tinham que exigir o outro navio, portanto, estavam internos para exigir o navio aflito, para eles agarrarem a linha, depois ia ser colocada uma linha mais grossa e em que eles se amarravam, mas eles faziam uma ligação. Se nós vamos ver ali na maquete, quer dizer, eles tinham que ter muita pontaria, era para não haver falha, senão o final pagava mesmo. Portanto, isso são tudo peças recuperadas. Estes são os vários que têm uma cidade da praia, para fazer a identificação e a sinalização. No sítio onde estavam a fazer onde tinham montado o salvamento, iluminavam, e é aqui que nós temos essa simulação. Portanto, a iluminação da praia de São Bartolomeu do Mar, que ainda não está completa, falta fazer o total processo para continuar a construir a maquete e a fazer o salvamento dos náufragos, ali com a estrutura montada. Deste lado temos deste lado temos o lado da caneca, aqui temos as particulares e também são peças, também são salvados. Vocês estão? É o sexto. E a roda do leque também? Pois é, a roda do leque também é dada a Ferreiro. É exatamente, é desse. São todos salvados. O capitão abandona o navio. O arrete marcou tanto, que é o da maquete, portanto, o naufrágio da maquete, marcou tanto a nossa comunidade que durante muito tempo foram tentando retratar este momento. Temos aqui esta maquete, será uma parte do Lino Ribeiro, outra parte será acrescentos de outras pessoas, em que temos ali os bombeiros no fundo a fazer o salvamento. Eles estão lá ao fundo retratados. E o arrete encalhado. E este aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas só que só temos a embarcação. Dinâmica. Aqui temos uma embarcação, a representação de uma das embarcações que faria os salvamentos aos corpos anáfragos. Quando nós tínhamos dado os corpos anáfragos para funcionar, as embarcações saíam daqui para fazer o salvamento. Portanto, era uma embarcação a remos.
salva-vidas, com relação ao que nós tivemos aqui nesta casa, o impasse de Leão, que chegou a ser normalmente. Agora o problema disto é a mesma coisa que é agora, não é? Se o indivíduo na barra estivesse afogado, o impasse de Leão estava a dizer, não ia lá ir. Era isto aqui, é esta fotografia aqui. Como é que sabe? Vinha por aquele cesto, a cadeira, para estar a direitinha, ainda não ia lá e tinha sido comprado. E o APX nas vossas taxas de dados na rede também é muito bem. E o vídeo foi o primeiro para cá. Tu este salva-vidas. Ele começou a entusiasmou-se e pela Vera teve esse graças a vocês fizeram um bom relacionamento de março, mas isso seria estar aqui. Vai ser automático, ideias não voltam. Agora vai começar a funcionar. Aqui temos um dos votos mais conhecidos da nossa exposente e que é posse da Museu de Arte Sacra, como não está a funcionar este irmão também é uma referência. É o único que representa 5 cenas de naufrágios, que eles dão um azarado. Porque para fazer logo 5, portanto e é uma peça neste contexto, mas é assim 5 momentos que ele retrata mesmo 5 momentos de aflição. Aqui temos alguns diários de bordo em que é possível anotavam isso no seu diário. Portanto, aqui temos as peças da caravela quinhentista, que foi encontrada nos anos 90 aqui em Escondente, e que nós, portanto, já esteve a exposta no Museu Municipal, veio para aqui porque é uma peça que tem, existe sempre uma curiosidade neste achado. E destas peças fazem parte, portanto, o que seria a carga, que são as peças de cerâmica, e temos uma representação da embarcação que encontrou as peças. Porquê? Porque o senhor que encontrou as peças era quem conduzia esta máquina, e como por acaso também era construção naval, quando depois seguiu esta história toda, porque ele ao início nem sabia o que é que tinha acontecido, encontrou umas coisas, mas nem deu importância, não é? Quando viu a importância também reproduziu a embarcação para ficar como registro, como é que ele trouxe as peças para cá. Só um pequeno à Como é parte. que as viu? Hoje em dia é obrigatório nas operações de dragagem ir um medical do bordo. Ainda bem, Para não é? não haver Para não haver peças que cá, possam ser porque foi, descartadas. quer dizer, estas peças tiveram um contexto, portanto, foram guardadas, mas podiam não ter sido guardadas. E depois descobriu-se o que é que era, mas podiam não se ter descoberto, não é? Foi tudo, naquela altura lá está, não era necessário arqueólogo, não havia conhecimento. O senhor, como tinha também, sabia o que era a construção naval, sabia perfeitamente que isto era de um barco. Guardou, mas podia não ter guardado, podia ter deixado lá ficar. Aqui temos dois comandantes que estão no nosso conselho, que estão exposentes, que estas peças pertenceram-lhes. Este em específico passou mesmo por uma situação em que salvou uma outra embarcação inglesa, e por isso estes binóculos foi oferecido pela realeza britânica em forma de agradecimento, porque ele salvou uns ingleses. Portanto, não conseguiu salvá-los todos, mas conseguiu salvar 13 e depois sem risco, não é? Mas e foi tão importante esse feito que ele foi retribuído
com estes binóculos que foram guardados. Estas peças também pertencem ao Manuel dos Santos, pertencem a um outro capitão. Este é do Tito Evangelista, este do Manuel dos Santos Garcia. E o Manuel dos Santos Garcia também ele passou por vários momentos de aflição e nós temos hoje aqui retratado também um bocadinho para personalizar a história. Temos de atribuir algumas pessoas que cada vez são conhecidas e eternizá-las, não é? Nós fizemos este pequeno livrinho para lhe oferecer, que mostra o estado em que as peças que acabou de ver, algumas das peças que acabou de ver, chegaram e que tiveram um tratamento da nossa técnica, que de alguma forma demonstram que estão bem entregues. Muitas chegaram mesmo muito mau estado. Agora quando voltarem já estamos. Acho que vou terminar.